Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 27 de outubro de 2024, de ainda muita repercussão na grande vitória do Internacional conquistada ontem à noite em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O retorno tão aguardado para o duelo contra o Flamengo neste meio de semana no estádio Beira-Rio. Mais uma vez a CBF sendo patética. A gente vai trazer o áudio do VAR e o que aconteceu no jogo de ontem. O Inter foi prejudicado. A gente também fala sobre os números absurdos de Bernabei e Daverson, que quase jogou no Inter. A gente conta essa história a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui, já dessa força. Estamos chegando aos 76 mil inscritos aqui no canal e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio, a parceria e o oferecimento de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. A melhor casa de apostas esportivas do mercado, site seguro, simples e fácil de ser utilizado e o principal, vocês têm que jogar com responsabilidade, né, gente? O site é para maiores de 18 anos. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Rapaziada, o Internacional que esteve de folga neste domingo, a delegação, por conta dos horários ainda que estão meio quebrados em relação ao aeroporto Salgado Filho, que voltou a operar aqui o aeroporto internacional de Porto Alegre, a delegação voltou hoje pela manhã. Tá, porque saiu tarde ontem do estádio, então voltaram pro hotel, descansaram e hoje cedo da manhã retornaram a Porto Alegre. O grupo então dormiu em Belo Horizonte, chegou hoje pela manhã, mas esteve de folga neste domingo. Reapresentação amanhã pela manhã no CT Parque Gigante. O Inter vai começar a preparação para encarar o Flamengo na quarta-feira às 7 horas da noite no estádio Beira-Rio. Inclusive já foi aberto o check-in para os sócios, tá, para esse jogo, a venda de ingressos também. O Inter vai tentar colocar mais de 30 mil torcedores na partida de quarta-feira, que é muito importante para essa sequência do Inter. É um duelo direto, o Flamengo é o quarto colocado, o Inter é o quinto. Se o Inter vencer, pula para o G4, e esse é um jogo atrasado, né, da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda por conta das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas vai ser o último jogo atrasado que o Inter vai pagar essa partida contra o Flamengo, que deve vir reservão, porque no final de semana tem decisão entre Flamengo e Galo, jogo de ida no Maracanã, pelas finais da Copa do Brasil. Então é bem possível que o Flamengo venha reserva para enfrentar o Internacional, e o Inter vai ter um retorno muito importante, que é o Fernando, que ficou fora do jogo contra o Galo. Ele volta no Grenal sem estar 100%, entra no segundo tempo, volta para o departamento médico, não jogou ontem contra o Galo, sendo preparado para esse jogo de quarta, contra o Flamengo, se recupera dessa lesão aí na panturrilha. Bom, o jogo de ontem ainda, mesmo que tenha tido uma vitória importante do Inter, foi um jogo recheado de polêmicas, principalmente por conta da arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, árbitro experiente do Rio de Janeiro, e o trio de VAR. Hoje, cedo da manhã, a CBF divulgou um áudio de VAR. Porém, foi o áudio do VAR do pênalti, que foi marcado para o Internacional em cima do Borré, e que depois o Marcelo de Lima Henrique foi no VAR, olhou e considerou que não foi penalidade. Esse tem contato no segundo momento. Eu até agora não tô vendo contato. Não, tá? tem contato, tá? Olha. Vai querer atendimento, Marcelo? Oi? O jogador vai querer atendimento? Eu... Não, pode sair, pênalti confirmado. Pode sair. É o que tá na tela. Mas foi pênalti dele, cara. eu não vejo contato, ok? Olha só. A lateral da perna do 27. Eu tenho a goal line Ó, também, tá? o primeiro lance não temos. Ok. Ai, Te dá goal line, tá? vou chamar pra revisão, ok? Não Ele, vejo o pênalti, chute ok? passa no vácuo, passa do lado. Passa ao lado o chute. Ok. Essa E é a imagem depois que eu ele se quero. deixa cair. Marcelo El Braga. Recomendo revisão para não penal, ok? Recomendo revisão para não penal. Naquele momento o jogo estava 2-1, e aí o Tabata no finalzinho do jogo faz o terceiro do Internacional. O que acontece? Esse é o único áudio do VAR divulgado no site da CBF. Os outros lances reclamados pelo Internacional não aparecem no VAR, tá? Tem só esse lance, que ali o Marcelo de Lima Henrique é indicado pro VAR olhar, indica, na verdade, pro Marcelo de Lima Henrique olhar o lance.
Ele considera que o chute é no vácuo, o VAR considera que o chute é no vácuo e não na perna do Borré, e por conta disso o pênalti não foi assinalado. A questão é que o Inter reclama de outros lances. Por exemplo, uma expulsão do Vargas, que chega com o pé em cima da perna do Thiago Maia e pisa na perna do jogador do Inter. Reclama desse lance do pênalti ter sido revisado, que tem aí o áudio, e outros lances como esses não terem sido revisados. O do Alisson, quando o campo já estava encharcado, o jogador do Galo, que dá um carrinho e levanta a perna no tornozelo, na canela do Bernabei. Tem um lance que o Inter não reclama, mas que eu vi que pra mim é o mais absurdo, que é o Saravia não ter sido expulso, depois de dar um cotovelaço no rosto do Wesley propositalmente. Ele olha pro Wesley e joga o braço no rosto dele. A gente viu o Rafael Silva sendo expulso do Cruzeiro com 3 segundos contra o Atlético Paranaense. Claro, causou muito mais tumulto, não pela expulsão, mas por ter sido com 3 segundos de jogo. Mas também, o do Saravia não é tão longe disso. Por quê? Porque ele vai com o cotovelo no rosto para atingir o Wesley e não acontece nada. Então é mais uma pataquada da CBF. Amanhã vai ter a reunião, né? Toda segunda-feira tem a reunião num fórum, enfim, que o Inter pode participar ou não, mas vai participar para fazer essa reclamação como outros clubes junto à CBF. Mas eu não acredito que teremos uma mudança tão grande. Bom, eu quero falar agora sobre o xodó do torcedor do Inter, Bernabei. Porque os números dele são assustadores. O pessoal do SofaScore, que eu já citei aqui no canal, é talvez a principal rede de dados em relação a atletas do futebol mundial, e estatísticas principalmente, aponta que o Bernabei, entre os laterais do Campeonato Brasileiro, desde a sua estreia, é o primeiro em gols, 3 gols, o primeiro em assistências, 3 assistências, o primeiro em passes decisivos, 30 passes decisivos, o primeiro em grandes chances criadas, 6, o primeiro em desarmes, 40, o primeiro em interceptações, 34, o primeiro em bolas recuperadas, 93, o primeiro em duelos ganhos, 97 e o primeiro em ações defensivas. Não é nenhuma loucura, tá? E eu falei isso nas minhas redes sociais e nos meus espaços, enfim, o Bernabei é o melhor lateral esquerdo hoje em atividade no Brasil. Não é nenhuma loucura falar isso. Não é nenhuma loucura. No futebol brasileiro hoje é quem mais está jogando futebol, o lateral esquerdo do Inter, o Bernabei. Agora, para fechar, gente, eu quero falar sobre Daverson, que obviamente roubou todos os noticiários durante a semana, porque fez 2 gols e deu uma assistência numa semifinal de Libertadores. É um cara que já decidiu Libertadores pro Palmeiras, fez aquele gol contra o Flamengo do Renato Portaluppi em 2021 lá em Montevidéu, no Uruguai. É um jogador acostumado a decidir jogos e principalmente em decidir jogos na Libertadores da América. Acontece que, conversando com algumas pessoas do Internacional, e aí eu trago aqui, essa informação é do Lucas Colar, do Voz do Gigante, um beijo pro Colarzinho, baita repórter, também sabe de tudo de Internacional. O Colar ouviu uma informação bem importante, e aí eu fui conversando com algumas pessoas nesse domingo que confirmaram, tá? De que o Inter fez mesmo uma tentativa pelo Daverson no meio dessa temporada. Vocês vão lembrar que a gente trouxe essa informação, eu e outros colegas, inclusive o Lucas Colar, de que o Daverson era um dos nomes que agradava muito o Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional. E na janela do meio do ano agora, o Cudê ainda era técnico do Inter, e ele pediu o Daverson para a direção do Inter. O Daverson já estava no imbróglio com o Cuiabá, sabia que não ia ficar por lá, estava tentando forçar a sua saída, depois ele até acabou sendo afastado, enfim. E o Cudê pediu a contratação do Daverson no Internacional. Acontece que o presidente Alessandro Barcelos ligou para o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, ligou para ele, conversou e tentou viabilizar essa chegada do Daverson no Internacional aqui em Porto Alegre e ouviu que o Cuiabá primeiro queria um valor muito alto pelo Daverson e com o staff do jogador e com o próprio Cuiabá ouviu que o Daverson queria receber um salário na casa dos R$800 mil mensais. E ali o Inter falou, bom, não vai ter negócio, não tem como, Cudê segue aí com Borré, Alário e Ener Valencia, mas não tem como contratar o Daverson. E ali o Inter se retirou desse negócio, e é um nome que na gestão Barcelos já apareceu outras vezes, porque já surgiu em outras oportunidades esse interesse por parte do presidente Barcelos, da sua gestão, de contratar o Daverson. Lá em 2022 também é um nome que apareceu no bastidor do Internacional, e o Inter fez essa tentativa agora na janela do meio do ano. A minha leitura, tá, e aí não é informação agora é só uma leitura minha, é que tem a ver talvez com a possibilidade que tinha da saída do Alário. Lembra? O Ain, do Hernan Crespo, lá dos Emirados Árabes estava interessado. Enfim,
No fim não saiu o Alário e não veio o Daverson, mas é um nome que sim foi tentado pelo Internacional e hoje está despontando muito bem no Atlético Mineiro. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.